Tá aqui, Edson? Já tá? Já, deixa eu achar ele aqui, F5, dá uma atualizada, ó, já tá live. Encaixa. Gilberto no encaixe, ó, já estamos live. Aí eu vou tirar o somzinho que já pode entrar e ligar o telefone aqui. Fazendo assim, não. Você tem que dar tem um atraso. Bom dia! Estamos aproveitando hoje, que é um feriado, né, Sexta-feira Santa, para transmitir o nosso programa Dimensão Espírita, que normalmente as pessoas acompanham ao vivo no sábado de manhã, das 10 às 11 horas. Hoje nós estamos fazendo, como estou falando, na sexta-feira, porque ninguém é de ferro, nós vamos aproveitar o feriadão e vamos viajar. Então, você nos acompanha hoje e amanhã o Edson vai colocar a gravação para aqueles que vai disponibilizar para aqueles que estão acostumados a acompanhar ao vivo. Já você que nos acompanha depois, né, as gravações que são feitas depois, você está tranquilo, né? Bom, vamos lembrar para aqueles que ainda não nos acompanharam em outros programas, de que dia 17 do mês que vem será realizado em Nova Veneza, deixa eu ver o local mesmo aqui, é o Teatro Municipal de Nova Veneza. É uma sexta-feira à noite, 7 da noite, o Coral Espírita Maestro Valdemir Zanetti vai realizar um recital exatamente em homenagem ao grande maestro Valdemir Zanetti. Então nós já fizemos aqui o sorteio entre as pessoas que se manifestaram o desejo de ir a esse recital. Foi de 4, Edson? 4. Já convido dar um dia aí, né? Vou falar aqui. O primeiro foi o Flávio Pereira de Morro da Fumaça, depois a Simone Fernandes, a Jaqueline Moraes Lima Lopes e a Andréia Regina Biava Dalmolin. As 3 amigas ainda eu estou em contato para entregar os convites. Caso elas ouçam ou estejam ouvindo agora o programa, podem entrar em contato. Observem nos seus Facebooks que eu deixei uma mensagem lá com o meu telefone para vocês me ligarem. Bem, então vocês estão convidados, os demais, né, para participar deste recital. Na aquisição de um ingresso desse, no valor de R$30, você ganha um CD do Coral Espírita. Aqui, ó, que bonito esse CD, né? Olhem só. Você ganha e assiste o festival, o recital, e depois você janta uma paeja conosco lá no teatro. Lá tem um restaurante próximo, em torno de 300 pessoas participarão deste evento. Contamos com você. Bem, Gilberto, a tecnologia às suas mãos. ó, bonito que fica, né? Bem, hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre Allan Kardec. Por que nós vamos falar sobre Allan Kardec? Porque dia 31 de março de 1869 ocorreu o falecimento de Allan Kardec. Então, nesta época, todo o movimento espírita brasileiro lembra desse nosso grande codificador. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos para conversar conosco, para nós abordarmos junto esse tema, o Emmanuel. O Emmanuel faz parte aqui do Consolador Prometido de Sara, onde está sendo gerado o programa de hoje, né, para os usuários do Facebook. E o Emmanuel, como nós todos, né, que somos palestrantes da URI, esse é o tema do mês. Neste mês de abril, todos os centros espíritas da Nona URI, que vai aqui de Sara, Morro da Fumaça, vai até lá na divisa do Rio Grande do Sul, e para cima até Lauro Miller. Olha só que região enorme que temos aí, com mais de 20 casas espíritas. No final deste mês, todas as casas estarão abordando essa temática, Allan Kardec. O Emmanuel é um dos palestrantes, aliás, já fez a palestra, né, Emmanuel? Sim, fiz lá em Lauro Miller, a palestra do Allan Kardec, não me lembro quando. Mas foi recente, faz umas 2 semanas, né?
E esquecemos de dar um bom dia, né, mano? Bom dia, mano. Bom dia, pessoal. Uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Fique à vontade, nós estamos em casa aqui, tá? Certo? Primeiro eu gostaria de perguntar, eu já perguntei, mas muita gente tem essa curiosidade. O nome Emmanuel é muito conhecido no meio espírita, porque no meio espírita o Emmanuel era o mentor do Chico Xavier. Sim, exatamente. Foi uma homenagem da Não, a mãe? minha família definitivamente não é espírita. Isso foi uma promessa da minha mãe, que o primeiro filho dela, infelizmente, ela sofreu aborto, e como Emmanuel é um nome bíblico também, ela disse que se o próximo filho vingasse, ia dar esse nome em homenagem a Deus. E como vingou, né? Ficou bem. Ficou bem, olha aqui, olha o tamanho da criança. Bom, vamos começar do começo, né? Antes de nós abordarmos o nascimento propriamente dito de Allan Kardec, Emmanuel, uma época importante na França, Sim, quando ele chegou, né? com Que época certeza. foi essa? Bem, a gente tem que, na verdade, voltar um pouco antes ainda do nascimento. Então vamos começar lá pela década de 1780. A França está uma bagunça. Está numa profunda recessão, dívidas herdadas da Guerra dos 7 Anos. Ela teve resultados muito ruins na agricultura devido a eventos climáticos, era vento, granizo, tempestades. Então, a gente tem um estado profundamente falido. A França era uma monarquia, o rei Luís XVI. E era dividido em 3 ordens. Então, tinha o primeiro estado, que era o clero, né? O segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, que eram os trabalhadores urbanos, os burgueses, os camponeses. E todos os impostos desse estado falido estavam nas costas unicamente dos trabalhadores. Quer dizer, só quem gerava riqueza era o povo. Exatamente. As outras duas Então, classes... O clero não pagava imposto, a nobreza também não pagava imposto, e no estado, nessa recessão, o que o rei pensou? Não, para equilibrar a conta, vamos cobrar imposto da nobreza também. Só que isso não deu certo. A nobreza não ficou satisfeita com isso. Que engraçado como essas coisas são, Sim, né? Até exatamente. hoje. Parece que foi ontem. Então, o que aconteceu? A gente tinha na França o estado falido, tinha a nobreza gozando de privilégios absurdos mesmo, e toda a carga tributária nas costas da população, junto com os ideais iluministas, que estavam no ar, de liberdade política, liberdade de pensamento, do uso da razão. Isso no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos principalmente, né? E dos direitos Brasil, individuais. No Brasil também existia esse sentimento aqui. Nós estamos aqui no tempo da Tiradentes, né? Bem nessa época aí que tu estás falando. Sim, bem interessante. E Mas... esse caldeirão explodiu, né? O que aconteceu, o que a gente conhece como Revolução Francesa. Só para nós aqui ilustrarmos, eu estive visitando o Palácio de Versalhes quando estive na França. Sim. Realmente eu fiquei muito espantado com a gente indo hoje já acha um absurdo, né? Aquele palácio que representava exatamente a monarquia da época. Não foi Luís XVI, e no fim sobrou para ele, né? Sobrou para Luís XVI, né? Então toda aquela riqueza usufruído pelo monarca e pelo pessoal ligado a ele, e a gente vai lá e se espanta. Realmente fica espantado com a extrema riqueza, e como você falou, o povo estava pobre, o povo estava sofrendo, pagava dívida e não usufruía, isso que é triste. Exato. Porque se ainda tu usufrui, ainda vale a pena. Agora, você paga e não tem a vantagem. Sim. Você tem que ter esse recurso. Então o caldeirão estava explodindo, aí o que aconteceu? Revolução Francesa. O povo assumiu o poder. Só que o povo não era uma entidade organizada. Era os burgueses, os camponeses e os trabalhadores urbanos, que eles tinham interesses antagônicos entre si, né? Então, o poder foi passando por vários grupos, e quem assumiu o poder não procurava dirimir as desigualdades e resolver o problema da situação. Na verdade, procurava privilégios para si mesmo. Então, estava lá na França a ideia que, para ter ordem, seria interessante ter uma ditadura militar. O povo estava querendo uma ditadura militar. Lembra até os tempos de hoje, com esse espírito assumiu o poder Napoleão Bonaparte. Então o lema liberdade, igualdade e fraternidade era individual, né? Cantava-se na praça, mas depois a vontade era que eu tivesse liberdade, que eu tivesse igualdade para mim. Tinha até um cartaz que depois, que chega, não era o lema, mas chegou a circular lá na França, que estava assim: Liberté,
Égalité ou la mort, ou a morte. É. Estavam lá os cartazes, assim, né? Olha só, como... Uma fraternidade bem imposta, né? Exatamente, mas para mim. Então, Napoleão assume o poder no golpe conhecido como 18 de Brumário, em 1799, se eu não me engano, né? E traz alguns avanços por meio do Código Napoleônico, né? Ele tira bastante o poder da igreja na época, e dentre os avanços, casamento civil, respeito à propriedade privada, que não se tinha, direito à liberdade individual e a igualdade de todos perante a lei, né? Só perante a lei. E O Código Napoleônico, só para fazer um comentário, ele inclusive até hoje exerce influência sobre o direito brasileiro, o direito brasileiro baseado no Código Napoleônico. E o Napoleão era uma pessoa muito organizada. O que ele fazia? Eles estavam lá resolvendo o código que ele pediu para elaborar, e quando dava confusão a respeito de um assunto, ele chamava o Napoleão. Aí o Napoleão perguntava, qual é a dúvida de vocês? Aí, é isso, é aquilo, ele disse, bota isso, sai aqui em frente agora. Aí eles debatiam, quando tinha outra dúvida, chamava o Napoleão de novo. E aí as coisas funcionavam. Bem o nome diz, né? Código Napoleônico. Exato. Então, Napoleão é proclamado imperador da França em 1804, no mesmo ano em que nasce o objeto do nosso estudo de hoje, Leon. Eu não sei a pronúncia. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nasceu em 3 de outubro de 1804 na cidade de Lyon, na França. E Kardec era de uma família que tinha profunda tradição na magistratura, na advocacia. Só que o Kardec, jovem, ele não se inclinou para esse campo, não. Ele pensou mais se identificava mais com a filosofia e com as ciências, né? Então, Kardec começou o estudo na cidade de Lyon. E é engraçado, a gente costuma falar com os mais jovens, né? No meu tempo de estudo, olha, era difícil. O professor cobrava mais. A gente tinha que respeitar o professor. Imagina naquela época, de Kardec pequeno, 1810, 1808, sabe? A palavra do professor era a lei. Ai de quem respondesse por ele. Castigo corporal era o normal. Só que tinha um educador que pensava diferente. Tinha um educador suíço que pensava diferente. Ele era profundamente influenciado pelo filósofo Rousseau, que na ideia do filósofo Rousseau, as instituições educacionais elas corrompiam a criança. Para Rousseau seria necessário instituições educacionais em que as crianças desenvolvessem a razão e a liberdade e a capacidade de julgar. E esse educador era o Pestalozzi, a gente conhece. Ele teve uma infância complicada, perdeu o pai muito cedo, a mãe não conseguiu sustentar, então ele era de uma família pobre, sofreu preconceito social a primeira infância toda. E na Suíça, na época de Pestalozzi, a Suíça era uma confederação. Então a nobreza lá explorava os camponeses da mesma forma que na França. E Pestalozzi militou num grupo que defendia a moralização política da Suíça. E mais tarde ele se aliou aos defensores da Revolução Francesa. E em 1798, os franceses, apoiando os republicanos suíços, invadiram a Suíça. Bem na época, logo depois da Revolução, Isso, né? Logo, na mesma época. Isso causou um quadro desolador numa cidade de Stans, lá na Suíça, porque houve um massacre em virtude da guerra. Então, nas margens do lago de Lucerna, as crianças que tinham perdido a família, os pais, a casa, elas ficavam vagando, sem ter para onde ir lá. E Pestalozzi estava vendo aquela situação e se comoveu. Então ele foi ao encontro das crianças, as convidou para ocupar um mosteiro abandonado na época e passou a cuidar delas. Passou a alimentar, passou a educar elas. Então nesse exercício de caridade, estava nascendo aquilo que seria conhecido como o método Pestalozzi de ensino. E é um método muito interessante, muito diverso do que era praticado na época. Porque Pestalozzi rejeitava aquela simples transmissão de conteúdo. Ele pregava uma educação integral, valorizando os interesses da criança. Então, professor autoritário dava lugar a um professor que era como uma mãe, amoroso. E nessa época de castigos corporais, Pestalozzi abolia qualquer forma de nota, de prova, de castigo ou de recompensa. Para ele, a criança era uma semente, o professor era como se fosse o jardineiro, proporcionando as melhores condições para que ela se desenvolvesse. E em 1805, Pestalozzi é convidado pelas autoridades da cidade de Yverdon
para fundar uma escola lá. E para isso é cedido o castelo de Yverdon para ele, e lá, como é prestigiada a bem famosa escola de Yverdon, marca o período mais brilhante de Pestalozzi. E em 1815, na escola de Yverdon, é matriculado o jovem Allan Kardec, com 11 anos de idade. Olhem só, tudo está ligado ao Napoleão. Sim. Está tudo ligado ao Napoleão. O pai do Kardec, ele fazia parte do exército de Napoleão. Esse episódio do Brasil, quando o Napoleão, que é a Portugal, a gente sabe muito bem isso por causa da história do Brasil, né? Sim. Portugal ficou do lado dos ingleses e Napoleão mandou invadir a Portugal. Exato. O exército estava na Espanha e o pai do Kardec fazia parte desse exército, ele era soldado desse exército. E ele desapareceu, inclusive, nesta invasão, nem se sabe se ele chegou a Portugal. Ele desapareceu, não se tem mais notícia. Daí, a gente sabe que quando o exército napoleão chegou em Portugal, o rei de Portugal já tinha fugido para o Brasil. Daí houve toda aquela história que a gente conhece aqui, né? João VI veio para cá, depois veio Pedro I e Pedro II. Mas eu quero dizer o seguinte, ficou o Kardec sozinho com a sua mãe, e era bem perto de Paris, onde eles moravam. Quando eles atacaram Napoleão, a mãe dele pega ele e leva para lá, olha só. Influência de novo daquele processo todo que Napoleão estava capitaneando. Mas pela história que o Emmanuel conta brilhantemente, se não houvesse a invasão da França pela guerrilha, Talvez. que também era em decorrência da luta contra Napoleão, não haveria crianças andando ao redor do lago. Sim, e Pestalozzi não se comoveria. Há um encaixe perfeito, Sim, mesmo que doloroso, né? Mesmo que doloroso. A espiritualidade aproveita de todas as situações, tudo é aproveitado. Porque a gente pode imaginar, tá, mas então precisava da guerra para que o Pestalozzi... Não, é que a guerra ia acontecer. Só que daí ele foi colocado na situação de ver crianças em situação deplorável. Ele teria sido atraído por outra Coração já comovido. A gente sabe, assim, o Haroldo Dutra Dias é um palestrante espírita que explica muito bem. Nós temos o plano A. O plano A é esse. Quando o plano A não dá certo, vem o plano B, e o plano C e o plano D. Porque a gente é atraído para as situações e para as pessoas de acordo com a nossa necessidade reencarnatória. Estava na programação reencarnatória de Kardec passar por essa escola, fazia parte de toda a estrutura que vai acontecer depois. Só que nesse momento aconteceu por causa daquele fenômeno guerra, mas ele seria atraído para lá de outra forma também. Como o Emmanuel colocou no começo, o veio central da escola de Pestalozzi é a humanidade. Ela é humana, é uma escola de acolhimento. Seria muito diferente, talvez, a educação de Hippolyte ou Allan Kardec, se ele estivesse ou na escola tradicional, que seria a escola impositiva, da palmatória. Com certeza mudaria também a personalidade dele, mas ele já foi introduzido no início da sua infância numa escola de caridade. Eu quero usar essa expressão, eu queria usar essa expressão. Olha só, o Emmanuel falou aqui que a ideia adotada por Pestalozzi veio de Rousseau. Sim. Rousseau e Kant eram dois filósofos, um era francês e o outro era alemão, né? E sabe qual era a ideia deles? Era chamada moral heterônoma. Tinha moral heterônoma e a moral autônoma. Nós somos sempre, em virtude do materialismo, criados dentro da moral heterônoma, ou seja, na marra. A gente cumpre as leis porque é preso, porque a gente recebe uma punição. É meio que forma como a gente cria animais. Sim, né? exatamente. Essa é a moral. Hoje, né? Não hoje, como a gente criava animais. Né? Às vezes eu cito esse exemplo que a minha filha diz assim, pai, tu te excede nos exemplos, te passa. Mas aí chama atenção, por exemplo, o inglês não é organizadinho? Sim. Ele não é tudo certinho? E por que quando eles vão assistir um jogo lá fora na Itália, eles quebram tudo? Porque lá não está sob a lei inglesa, né? Não, porque então não é o comportamento da pessoa. É a lei que impõe. É porque é a lei que impõe. Então, fala dos hooligans, né? Sim, Hooligans. O Rousseau e o Kant, eles diziam que é o seguinte, que a moral ela tem que ser desenvolvida dentro da pessoa, e não como de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Porque já está no ser os princípios daquela moral, na consciência. Tu rega eles, né? Sim, já existe. Começa a regar, eu digo das sementinhas, né? Exato. Quando a gente é criado no espírito individual, tem as sementinhas, né? Ou seja, o Espiritismo já nos explica o seguinte, não tem nenhum espírito que renasce zerado, Não. uma página em branco. Ele já traz todo um conteúdo.
E o que o professor tem que fazer é desenvolver nele isso aí. Exato. Essa é a escola de Pestalozzi. Na verdade, o ser que a gente possa conhecer hoje mais mal, que da maior maldade possível, tem nele a semente do bem. Está lá. Só vai ter que ser regada para que ela floresça. Não é que e aí eu vou usar uma expressão, até o diabo tem um bem dentro dele. É que não regou, ele ainda dá prioridade para o mal. Né? Sim. Bem, aí continua a história. Kardec estudou lá com Pestalozzi. Sim, e depois... lá na escola de Yverdon, e Kardec se destaca e ele se encanta por o ensino ali. Mas a gente vai pular essa parte. Muitas vezes ele assumia o comando da escola quando o Pestalozzi saía, dava cursos para os outros alunos, mas ele se forma em 1822, ele conclui seus estudos então com 18 anos, o jovem Allan Kardec, e se muda para Paris e começa a estudar no mesmo ano, começa a trabalhar no mesmo ano como professor. E olha só como era precoce o jovem Allan Kardec. Com 20 anos ele lança o primeiro livro didático dele. Se chama Curso Prático e Teórico de Aritmética, que teve um grande sucesso, tanto sucesso que ganhou uma outra edição no mesmo ano de lançamento, e foi editado até o ano de 1876. O livro didático dele de matemática, por 52 anos, sendo adotado para ensinar as crianças. Né? E ele se destaca como pedagogo na França. Ele funda em 1825 uma escola de primeiro grau e um ano mais tarde ele dá um passo maior. Ele funda o Instituto Rivail, um instituto técnico, uma escola muito bem conceituada em Paris, e para conseguir fundar isso ele precisa de um aporte financeiro. Então ele vai pedir socorro para um tio dele, por parte da mãe. Ele entra como sócio dessa escola e a gente tem então o professor Rivail se destacando como pedagogo na França, publicando diversas obras, defendendo o respeito à pedagogia, condenando o castigo corporal. Era um cientista, ele era poliglota, falava bem diversas línguas, né, Gilberto? Sim, exato. Acho que 5 línguas, né? Isso. Entre as que ele falava, alemão, inglês, italiano, espanhol. Então, por ser poliglota... Francês natural. Francês, certamente, porque eu sou na França. Para fechar 5 a nossa matemática. Eu conheço gente aí que não fala a língua do próprio país. É verdade, está falando uma outra língua. Então ele trabalha como tradutor também, além de professor, além de pedagogo. E olha só como o mundo dá a volta. Ele era um homem da ciência, não é? Então em uma de suas obras, lá quando contava com 24 anos, ele escreveu o seguinte, abre aspas: aquele que houver estudado as ciências rirá então da credulidade supersticiosa dos ignorantes. Não mais crerá em espectros e fantasmas. Não mais aceitará fogos fatos por espíritos. A gente tem aqui uma ideia da personalidade de Kardec. Ele era cético, ele era crítico e ele era um homem que frequentava o campo científico da época, do positivismo. É que eu não vou fazer uma introdução depois da história do espiritismo, mas olha o pensamento dele, né? Sim, porque assim, qual é a melhor pessoa para estudar um fato? Aquela que não crê o fato, porque daí ela vai procurar primeiro artifícios científicos, né? Procurar as coisas científicas, porque o científico sempre vai procurar, o engenheiro sempre olha números, né? A estrutura. Que foi o que ele fez com o espiritismo, ele olhou a estrutura. Ele não acreditou porque era mais fácil para nós. Talvez a gente entrou no espiritismo porque entrou maravilhado, e não foi o fato dele, né? Sim, exato. Mas e daí? O que aconteceu, Emmanuel? Sim, e complementando, quem é da ciência que toma contato com esse tipo de fenômeno, a primeira ideia é rejeitar, né? Fazer piada, sim. E ele não. Ele rejeitava, mas quando ele tomou contato, ele seguia um outro caminho. Então, Allan Kardec era um pedagogo, era um professor, ele estava inserido no meio educacional francês e justamente nesse meio educacional ele conheceu uma professora primária de letras e belas artes. Ela se chamava Amélie Gabrielle Boudot, autora de algumas obras educacionais, e eles percebem uma mútua simpatia das personalidades, então afinidade, e eles se casam em 1832. O Allan Kardec e a Gabrielle. Ele contava com 27 anos, a Amélie tinha 10 anos a mais que ele. Então vocês lembram que Kardec fundou o Instituto Rivail e para isso ele precisou do aporte financeiro do tio. Só que esse tio tinha um problema. Ele era viciado em jogos. E parece que ele perdeu todas suas posses para o jogo.
E o que aconteceu? Sem ter de onde tirar dinheiro para pagar suas dívidas, ele requereu a sua parte na sociedade com Allan Kardec e não restou outra alternativa para Allan Kardec a não ser vender o Instituto Rivail. E que foi um golpe na vida dele, né? Porque a vida do professor Rivail era ser professor, pedagogo, era uma escola. E é bom lembrar, né, Manuel, que ele também dava aula de graça. Sim. Ele cobrava, eles podiam pagar, mas quem não podia, ele dava aula de graça. Olha só, que bonito. Kardec sempre teve o espírito caridoso, desde antes de virar espírita. Mas essa venda não foi de todo ruim, porque rendeu agora para os recém-casados cerca de 45 mil francos, na época que era uma pequena fortuna, né? Eu não sei fazer a conversão para as de hoje, mas imagina, você recém-casado, você tira o extrato da sua conta e está lá, vamos supor, 500 mil reais. Né? Uma coisa boa, casar com todo esse dinheiro, com esse aporte financeiro. E o que você faz com esse dinheiro todo depois de casar? Bem, Kardec era previdente. O que ele pensou? Não, vamos investir, vamos fazer esse dinheiro multiplicar. E ele tinha um amigo comerciante, daí botou o dinheiro na mão do amigo, ó, multiplica isso aqui para mim, faz esse dinheiro girar. E quis o destino que esse amigo falisse também, perdeu todas as suas posses, todas as posses de Allan Kardec. E agora o casal recém-casado, em vez de ter uma poupança gorda, estava com a mão na frente e outra atrás, começou a vida do zero. E o que restou para Allan Kardec foi trabalhar bastante. Vida de professor não é fácil, nunca foi fácil. Naquela época também não era fácil. Ele começou a trabalhar como contador de 3 casas. À noite escrevia obras educacionais. Preparava cursos para outras instituições educativas e trabalhava também como tradutor. Trabalhava muito, muito, muito mesmo. E olha como são as coisas. Como você falou, Kardec era caridoso. E a gente costuma falar, daí lá na casa espírita, esse domingo vamos visitar o asilo. Precisamos de gente para ajudar a fazer enxoval. E a gente fala, não, gente, não tem tempo. Eu não tenho tempo, eu trabalho tanto no domingo, eu tenho que reservar esse tempo, não sei o quê. Olha Kardec com essa rotina desconcertante. Como você disse, ele arrumou tempo para oferecer cursos gratuitos na sua casa, de Química, Física, Astronomia e Anatomia comparada entre 1835 a 1840, que eram muito bem frequentados. Então o tempo passa. Passou esse baque financeiro, vamos para 1849. A gente tem o professor Rivail, que é professor no Liceu Polimático. Ele rege as cadeiras de Fisiologia, Astronomia, Química e Física. Tem diversas obras adotadas pela Universidade da França, com muita boa venda. Então, a gente não pode dizer que agora o professor Rivail era rico, porque o professor dificilmente fica rico com o seu trabalho, mas ele tinha uma vida boa, estabelecida, era conhecido na França como educador, destacado, então ele teria uma vida tranquila se seguisse a carreira da educação, da pedagogia. Mas quis o destino que Allan Kardec tomasse contato com algum fenômeno que estava ocorrendo não só na França, mas no mundo inteiro, em diversas partes do mundo, que era o fenômeno das mesas girantes. As mesas girantes, se você está nos acompanhando aí, quiser dar uma olhadinha no computador, escreva assim, Wikipédia, mesas girantes. Vai aparecer uma imagem da época. Sim. É uma foto ali do jornal da época, que mostra como é que isso acontecia. Era uma brincadeira que tinha. As pessoas iam para o salão de sábado e sentavam em volta de uma mesa e ficavam escutando a batida da mesa. Gilberto, eu vou fazer uma brincadeira, desculpem. É porque nós temos espíritos batedores hoje. É que a gente trocou a data e não comunicou a casa e o pessoal está arrumando o nosso segundo andar, o primeiro andar. E vocês observaram que tiveram sons agora, né? Esses sons são os nossos espíritos batedores, os operários que estão colocando o piso aqui em cima, e o Gilberto falando das mesas que fazem sons, daí vocês estão ouvindo os sons e dizem, está acontecendo o fenômeno na hora do programa? Não, são os nossos pedreiros trabalhando aqui em cima. É bom explicar, né? E aí essas mesas, né, eram os locais onde as pessoas se reuniam, mas para brincadeira, não levava a sério, né? E aí o que aconteceu? O único propósito era divertir, né? Então era tão banal esse fenômeno, era tão corriqueiro, que como você disse, ele estampava as capas dos jornais, através de figuras e tudo, até em tom de deboche. Tem até uma charge que eu tirei da biografia do Marcel Sotomayor, do Allan Kardec, que aliás, o filme do Allan Kardec vai estrear dia 16 de maio agora, né? Então, numa charge está assim, na cozinha de outra residência, o comissário de polícia interroga a dona de casa.
Dissestes que a vossa cozinheira vos furtou, mas e as provas? Senhor comissário, eis a mesa da cozinha que está pronta para depor por escrito. Veja, era motivo Pergunta de para a piada. mesa ali que ela responde. Sim. Se eu fosse contar essa piada, eu ia dizer, pergunta para a mesa ali que ela responde. Isso. Ela está ali, você testemunha. E evidentemente tinha muito embuste, tinha muito aproveitador, a grande parte das reuniões servia apenas para conseguir algum dinheiro da plateia que ia. Mas também tinha gente séria, que promovia esse tipo de reunião. E justamente por conhecer a integridade de um amigo dele, o Sr. Patier, então Allan Kardec aceitou o convite para participar de uma dessas reuniões, que ia se realizar na casa da senhora de Prenemaison, que era uma conhecida dele também. E era uma das únicas anfitriãs que não cobravam a entrada para participar das reuniões, um fato que Allan Kardec achou de extraordinária importância para afastar um pouco a hipótese. Sim, exatamente. Se você cobra, botou dinheiro no meio, já é suspeito. Não cobra, você está fazendo aquele trabalho e não cobra, é diferente, bem diferente. E a gente tem que lembrar, então, Kardec, ele era cético, ele era crítico, ele foi nessa reunião com esse espírito. É muito conhecida para nós espíritas uma frase de Allan Kardec quando ele responde para o amigo dele, o Sr. Fortier, que estava narrando esses fenômenos de mesas girantes. Ele disse assim: isto é uma outra questão. Eu crerei nisso quando vir, e quando se me tiver provado que uma mesa tem um cérebro para pensar, nervos para sentir, e que possa se tornar sonâmbula. Até lá, permiti-me nisso não ver senão uma história para fazer dormir. Então Kardec compareceu a essa reunião de mesa girante, com esse espírito cético, crítico. Ele havia trabalhado como contador de um teatro. Então ele conhecia as engenhocas utilizadas para enganar a plateia. Ah, ele trabalhava como contador, quer dizer, sabia aquelas malandragens que as pessoas usavam para enganar, fazer de conta que era mesa, na verdade não era. Isso, então a Eu imaginava isso, né? A reunião não começou antes que ele investigasse a mesa. Vamos procurar aqui. Mas é surpreendente por onde que ele passou na vida dele para estudar esses fenômenos. Mas, essa história que o Emmanuel está contando, a gente estudou tanto, deu tanto sobre Allan Kardec, que eu não sabia disso. Olha só como é bom sempre alguém que com espírito investigativo para estudar um pouquinho mais do que a gente, né? Ele então olhou para ver se não tinha nenhuma Exato, fraude. não começou fio, rodana, magnetos, né? Imã consegue mover as mesas também. Então, a hora que ele investigou a mesa, não, aqui está legal, vamos lá. E o que aconteceu? Surpreendeu Kardec, aconteceu tudo o que ele achou que não ia acontecer. Nas palavras dele, a mesa não só girava, como ela batia no chão e se movia em condições que não deixavam margem a qualquer dúvida. E com o passar do tempo, Kardec se tornou um grande frequentador desse tipo de reunião. Só que essas reuniões eram um pouquinho complicadas. Para você obter comunicação de mesa, é difícil, porque ela emitia pancadas. Então, você quer ter uma comunicação, vai responder como? Ah, uma pancada é sim, 2 pancadas é não. Mas se você não perguntar alguma coisa que a resposta seja sim ou não, se você perguntar quem é você que está se comunicando comigo, como é que a mesa responde? Era difícil. Então, na método da época. Tinha um outro sistema que era por letra, mas olha só, para te formar uma palavra, por exemplo, o A era uma batida, o B era uma batida. Mas já pensou para formar uma X, palavra? né? Quantas batidas seriam? Claro, o código Morse hoje ele fez isso, né? Imagina, o espírito guia da família que se chamava Zéfiro, ia começar a ser ia ser complicado. Então eles acabou ficando atraído para uma reunião que acontecia na casa do Sr. Baudin. E lá era diferente, eles improvisavam uma cestinha de vime, eles amarraram um lápis nessa cestinha, então as médiuns, filhas do Sr. Baudin, a Caroline, de 16 anos, e a Julie, de 14 anos, colocavam a sua mão nessa cestinha, e a cestinha passava a escrever no papel muito rápido. Deixa eu pegar aqui. Sim. Vamos supor que isso aqui seja a cesta, isso aqui é a cesta. Okay. Isso aqui é a cesta. Aí amarravam, não tem uma coisa para amarrar. E aqui está a caneta. Sim. Amarra aqui, elas botavam a mão aqui. É porque a cesta tem um arco, né, Gilberto? Eu acho que elas usavam a cesta por causa do arco. E elas começavam a escrever ali, né? Então a mesa se movia. Elas transmitiam a energia. E a mesa... Fenômeno mediúnico, né? Aí ficou mais rápido a comunicação. Muito mais rápido. E Kardec, então... Ele automatizou, ele fez o primeiro computador, eu acho, né? O primeiro computador espírita, né? Só que essas reuniões... Desculpa, a primeira impressora espírita. Pode-se dizer que sim. Mas essas reuniões, também no início, elas tinham um aspecto puramente para divertir, frívolo. Quais as perguntas que se faziam para as médiuns?
Assim, Mulher, por exemplo. Qual é a pergunta que a mulher faz? Vou me casar? Não, meu marido tem uma amante. Meu marido vai ser rico, vou ter filho. Mas então Kardec frequentava essas reuniões e com o passar do tempo ele foi roubando a cena, né? Foi fazendo pergunta mais difícil, foi afastando. E começou a perguntar em alemão, daqui a pouco ele complicou um pouquinho. Então, Kardec estudando esse fenômeno e como ele sabia que as mesas evidentemente não têm cérebro, nem nervo para se comunicar, restava também a hipótese de serem as médias que estavam escrevendo ali, mas começaram a se manifestar entidades que diziam tinham o nome de pessoas que já haviam falecido, entre elas poetas, educadores, escritores, e elas não respondiam perguntas de antemão, não, a pergunta era feita ali na hora, e aquelas médias de 16 e 14 anos colocavam no papel respostas que estavam incompatíveis com a sabedoria delas e que imitavam o estilo dessas pessoas já falecidas. Então Kardec chegou à conclusão de que realmente eram os espíritos que estavam se comunicando. Como ele era um profundo conhecedor, ele era um educador, ele pôde avaliar que aquela menina de 14 anos que estava ali respondendo não tinha conhecimento para dar aquele tipo de resposta. E a gente percebe por trás da cena, que seria o mundo espiritual, a espiritualidade permitiu a frivolidade primeiro, né, a bagunça primeiro, e no momento certo entra, ou vai se transformando na seriedade, quer dizer, espíritos já com renome começam a serem permitidos a comunicação. Então, há o ciclo, né? Sim, exatamente. A atração para o fenômeno com a frivolidade, que é com a brincadeira, e depois a seriedade com as falas de espíritos que viveram na Terra, encarnados ilustres, né? Isso, exatamente. Essas reuniões na casa do Sr. Baudin começaram a ficar tom mais sério justamente quando o espírito se dirigiu diretamente para Kardec. Na época o professor Rivail, ele falou assim: olha, eu já vivi com você em outra época, na época dos sacerdotes druidas, você era um druida, seu nome era Allan Kardec. A partir daqui a reunião começou a ficar séria. Porque justamente nessa época Kardec recebeu de alguns conhecidos cerca de 50 cadernos abarrotados de comunicações mediúnicas ao longo dos anos que eles haviam compilado, só que uma bagunça total. Tinha ordem nenhuma e falaram assim: professor Rivail, você consegue transformar isso aqui em alguma coisa que a gente consiga aproveitar? Só que Kardec trabalhava muito, contador, tradutor, professor, autor, e ele não estava querendo assumir esse trabalho. Então Zéfiro se manifestou, falou para ele assumir esse trabalho, para que ele ia auxiliar ele e outros grandes espíritos. Então Kardec pegou esses 50 cadernos, leu um por um, tirou as repetições, colocou em ordem, organizou, e nesse trabalho iam surgindo dúvidas. Kardec anotava as dúvidas sobre as questões para depois perguntar para os espíritos nas casas do Sr. Baudin. Então, o que é bom a gente lembrar é que quando a gente está falando agora, a fala que o Emmanuel trouxe para nós é tão rápida, né? Olha só, ele falou, o Allan Kardec leu 50 cadernos, tirou as repetições, então ele reescreveu, teve que reescrever para tirar as repetições. Só que quando a gente pensa isso no ano de 2019, a gente pega o Word, escaneia, transforma em letra e depois lê. Isso a gente faz em 2 dias. Ele leu 50 cadernos. E não, mas espera um pouquinho, ele tirou repetições, quer dizer, ele guardou na mente dele, eu já li isso, volta para trás onde é que está, não é? Sim. Olha o exercício de quanto tempo foi. Não, é por isso porque quando a gente fala, parece simples o negócio. Não. É a dificuldade que ele passava. Não era dessas canetas que nós tínhamos aqui, tá? Não, era pena, né? Era pena. Aí tu tinha que molhar ela, escrever. Só que ele dava um trabalho danado. Justamente pela complexidade que ele não queria assumir isso. Se não fosse o espírito pedir, ele não iria atrás. Tá, e daí então surgiu o livro dos espíritos, foi isso? Isso, é aqui que estava sendo gestado o livro dos espíritos. Então, tirando essas dúvidas, principalmente com os médios Caroline e Julie, as questões mais acessíveis, Kardec perguntava para mais de 10 médios, ele frequentava várias reuniões mediúnicas. Então, segundo Kardec, ele reconfirmou as perguntas. Isso, fazia a mesma pergunta para diversos médios, mas sem falar, vou fazer para ele também, não. É como se fosse a primeira vez. Estou mostrando aqui, Exato. vai falar. Então, segundo Kardec, do surgimento do Livro dos Espíritos, abre aspas, da comparação e da fusão de todas essas respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que eu formei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, a qual apareceu em 18 de abril de 1857. Ontem a gente comemorou o aniversário. Ontem.
Veja só. Essa primeira edição aí, ela tinha 501 questões. 501 perguntas. E ela surgiu principalmente desse trabalho. A segunda edição, então, Kardec já era conhecido no mundo espírita e recebeu comunicações de diversas partes do globo, né? Correspondia muito com o Kardec. E esse livro... Só para me entender, então, a semente do livro dos Espíritos foram os 50 cadernos? Sim, 50 cadernos e as dúvidas retiradas... Perfeito. E depois ele foi conversando com os médios para tirar as dúvidas, né? Só para nós assim situarmos aqui para é legal porque vocês não estão vendo, mas eu tenho um negócio aqui para ler. A gente sabe tudo porque eu sou ruim de memória, eu sou igual o Emmanuel aqui, que tem a facilidade de memória. Mas quando o Espiritismo veio, ele chegou no momento próprio. Sim. Olhem só, Kardec até escreveu isso. Por quê? Como o Emmanuel contou aqui, do século XVI a XVIII, naquela época ali, nós tínhamos o fanatismo religioso, sim, né, que era exatamente mantido pela religião da época. Existia uma monarquia, a religião apoiava o monarca dava proteção para... O bispo morava com o rei no castelo. Sim, era o sistema da época. Ali existia um fanatismo. Sim. Foi criado o fanatismo. O povo era mantido na base do fanatismo. E aí, o povo ignorante na época. Quando a gente fala povo, é nós, tá? É porque a gente estava lá. Dá a impressão que a gente está fora, né? Exato. A gente está analisando aqui, não tem nada a ver, não. Éramos nós. Nós estávamos lá e nós éramos fanáticos e nós éramos ignorantes e, portanto, nós éramos mantidos nesse sistema. Foi na época que a igreja criou muitos dogmas para que a gente cresce e a partir dali ficasse fanático na religião. Sim, tem que acreditar naquilo. Esse é o fanatismo cego e intolerante. Aí surge a Revolução Francesa, que o Emmanuel falou aqui. O que a Revolução Francesa traz? Toda vez que tem um negócio para um lado, tu puxa para o outro agora. Então, aquilo que era fanatismo excessivo mudou para materialismo. Não existe, por quê? Não existe Deus, não existe... Por que não pode Deus existir, o povo passa fome, o povo sofrer? Sai uma cruzada daqui da França para ir lá matar os inimigos lá de outra religião. Quer dizer, era uma época, a Inquisição estava em plena força, matando as pessoas, porque não ia com a cara da pessoa, entregava e dizia, ó, esse aí é o herege, eles iam lá e matavam. Então, esse fanatismo religioso deu lugar ao materialismo. Exato. Tá? De 1789 a 1814. De 1814 a 1830, eles tentaram restaurar a religiosidade e o fanatismo antigo. Tá? Não deu certo. Aí em 1830, olha, 1830 veio a reação espiritualista. Né? Lá na França, na universidade, era estudado o espiritualismo. E o espiritualismo racional. Já ouviram essa palavra aí? Racional? Sim. Então, ela é na base da razão. A existência de Deus, ela decorre da razão. E não apenas porque você tem que acreditar. Uma fé cega, não. Decorre da razão. Então, a partir de 1630 tem essa reação espiritualista. Tudo isso aqui é o quadro que eu mostrei aqui agora, que traz em 1858, 1859, o livro 1857, né? O advento do Espiritismo. Nasce nesse contexto, né? Nesse contexto, ou seja, ele surge, e Kardec tem na Revista Espírita de 1863, ele diz que a reação das ideias espiritualistas é que foi nestas circunstâncias que chegou o Espiritismo. Mais cedo ele teria se chocado com o materialismo, todo-poderoso. E mais recuado ainda, ele teria sido abafado pelo fanatismo. Então ele chegou num momento propício. E aí qual foi a estrutura que ele deu, o Emmanuel, para esse livro dos Espíritos? Então ele lançou o livro dos Espíritos e ele começa com uma introdução bastante longa, né? Quem já leu ali vai ter cerca de 50 páginas, onde Kardec cunha os termos espírita, espiritismo e espiritista, palavras que não existiam, segundo o livro dos Espíritos. Ele tem ali na introdução também toda a dedução de por que ele chegou à conclusão que eram os espíritos que falavam, e não as mesas, e não os médiuns, e não os presentes na reunião. Tem um resumo bastante abrangente dos principais pontos da doutrina dos espíritos e também respostas às principais objeções que fazem. É um texto bem longo, bem interessante para ser lido, para ser estudado. Logo depois a gente tem um pequeno capítulo chamado prolegômenos, que é uma palavra complicada, né? A gente vai ler prolegômenos no dicionário, vai significar o quê? Prefácio, introdução, alguma coisa assim. Introdução para o livro, né?
E aqui tem um resumo curto da doutrina, tem a descrição da missão. E além dessa pequena partezinha aqui, de mais ou menos 4 folhas, a gente vai ter uma ideia da grandiosidade que é o Livro dos Espíritos. Porque assinam como autores do Livro dos Espíritos, os espíritos de, por exemplo, São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Immanuel Swedenborg, etc, etc. Então, grandes vultos da humanidade que estão colaborando para o lançamento do Livro dos Espíritos. E só então que a gente leu a introdução, que a gente leu o Prolegômenos, que a gente vai chegar então naquele árduo trabalho de Kardec, que era a organização das perguntas. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Ele já é uma enciclopédia, então. Fala sobre todas as coisas do universo, né? Desde espírito, matéria, origem, tudo. Então, a primeira parte do Livro dos Espíritos tem o subtítulo das causas primárias. E aqui é o fundamento do Espiritismo. É sobre essa base que Kardec constrói toda a filosofia espírita. Então, aqui, por exemplo, a gente vai estudar e aprender o que é Deus, a gente vai aprender o que é espírito, a gente vai aprender o que é a matéria, que são as 3 coisas que existem no universo, né? Deus, o fluido cósmico universal, que é a matéria, o princípio inteligente, que é o espírito. A gente vai aprofundar na criação dos mundos, a gente vai aprender sobre a vida, sobre a morte. E Kardec, desenvolvendo essa primeira parte das causas primárias, nos deixou a última obra da codificação, a Gênese, que foi lançada em 1868, que é o desenvolvimento dessa primeira parte. Quer dizer, 1 ano antes dele morrer. 1 ano antes dele morrer. Então, a gente leu a primeira parte. E a gente tem que, novamente, lembrar. Essa primeira parte, principalmente, era o conhecimento espiritualista da época. Sim. Era isso que se ensinava na universidade. Aí os espíritos vêm e confirmam para Kardec, não, realmente esse é o conhecimento correto. Porque a Gênese ela é muito difícil de ser lida, mas ela é a parte científica da doutrina, né? Quer dizer, ela é o ponto material da introdução espiritual, né? Quer dizer, aqui ela põe pontos e vírgulas com relação às coisas materiais, que eu quero dizer, obviamente, materiais são as perguntas e definições, né? Sim, porque Kardec Espírito, usava esse método. Deus, Exato, ele mesmo diz assim, eu faço comparação com coisa material para a pessoa entender. Sim. Porque só a abstração as pessoas não entendem. Então aí ele usava muito esse método de comparação. Ele posiciona as coisas, né? No contexto. Professor, né? Professor. Professor. Então, depois que a gente leu a primeira parte, já sabe como é a estrutura do universo, como basicamente todas as coisas funcionam, então a gente tem a segunda parte do Livro dos Espíritos, de subtítulo do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos. Então aquelas pessoas que procuram a casa espírita porque tem problemas espirituais, né, porque acham que está sendo perseguido, está sendo incomodado, é aqui que os espíritos superiores nos ensinam todas as formas de comunicação, de influência dos espíritos para com a gente. Eu digo que é o catecismo, que a gente ensina como que a gente tem que se manter com relação à relação com o mundo espiritual. Eu chamo isso aqui de Big Brother do espiritismo. Porque o Big Brother não é aquele programa que mostra como é que é a coisa do lado de lá? Para mim, a grande novidade do espiritismo está nessa parte aqui, ó. Porque os espíritos vêm nos dizer como é que a coisa funciona no lado espiritual. Sim. Que até então não se tinha ideia. A pessoa sofria influência, mas não sabia como que isso acontecia. Aí vem essa obra maravilhosa chamada O Livro dos Médiuns, que vai desenvolver essa segunda parte aí. E o importante é que no Livro dos Médiuns não é só para conhecer como é que é para se relacionar. Exato. E se mútuo ajudar, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, uma pessoa, ela não é espírita, não frequenta a casa, ela queria se matar, se suicidar, estava sofrendo influências espirituais. Eu dei esse livro de presente para ela leu, depois de um mês, eu fui falar com ela e ela perguntou, é só isso que era o meu problema? Porque ela entendeu. Claro. Isso aqui é para todo mundo ler. Ah, mas eu não sou... Não, esse aqui é um livro para todas as pessoas lerem. É para ser estudado, porque mostra, os espíritos mostram como é que funciona. Sim, exatamente. O mundo espiritual, que até então a gente não sabia. Então, a gente vai aprender nessa segunda parte o que é reencarnação, vai aprender sobre os laços familiares, vai aprender todas as formas de mediunidade. Então, aqui, quem tem problemas espirituais vai conhecer as causas do seu problema além dessa parte. E desenvolvendo essa parte, o Giba já mostrou o Livro dos Médiuns, foi lançado em 1861, foi a segunda obra básica. Ou seja, ele fez o Livro dos Espíritos,
E a primeira que ele escreveu para explicar melhor foi o Livro dos Médiunos. Exato, que era conhecimento que estava faltando, né? Exatamente. Então, a gente já sabe a causa do nosso sofrimento, das nossas aflições espirituais. Agora resta a gente saber o que fazer para solucionar esse problema, não é verdade? E é justamente na terceira parte do Livro dos Espíritos, e subtítulo das Leis Morais, que os Espíritos nos ensinam como reagir a esse tipo de problema. Tá? Quando eu li a primeira vez essa expressão leis morais, eu não entendi porque a gente estudou direito e sempre usava o termo ética. Ética. E eu disse, mas por que eles utilizam aí no Livro dos Espíritos essa expressão leis morais? Agora, depois, recentemente, eu fui saber que na época de Kardec, na universidade, se ensinava as ciências assim. Ciências exatas, né? Ciências físicas e naturais e ciências morais, que é as nossas ciências humanas de hoje. As nossas ciências humanas hoje, na faculdade, naquele tempo tinha o nome de ciências morais, porque ele era ligado aos atos humanos. História, sociologia. Tudo isso aí que era ligado aos atos humanos eram chamados de ciências morais. Mas prossegue, o que é que trata das leis morais na terceira parte? Basicamente é o manual de como a gente deve viver. Parte terceira. Aqui a gente vai aprender como nos relacionar com Deus, a gente vai aprender sobre o quanto e como a gente pode trabalhar na nossa rotina para ter os nossos recursos, o quanto descansar. Na terceira parte a gente vai aprender a cuidar da gente mesmo, a reagir com as pessoas, no nosso círculo familiar, na sociedade. A gente vai aprender sobre igualdade, sobre liberdade, sobre justiça, sobre o amor, sobre a caridade e sobre a moral. Tudo isso aqui está muito bem descrito na terceira parte do Livro dos Espíritos e complementado. Então foi lançado em 1864, aquele que certamente é o principal livro de cabeceira de todos os espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, manual de como viver, uma obra essencial para a gente. E o Gilberto sempre explica, né? Eu vou pedir para ele explicar. Eu sou obrigado a falar para ele que o Evangelho não é uma recriação do Evangelho de Allan Kardec, né? No Evangelho, o Kardec inventou, não, o Kardec não inventou Evangelho nenhum. Ele pegou a moral cristã, os ensinamentos de Jesus e explicou esses ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo. A chave do Espiritismo. A base evangélica são os 4 evangelhos que a gente conhece, né? Os canônicos que se chamam, né? Que são reconhecidos como autênticos. Então, como eles são reconhecidos como autênticos, todo o cristianismo, né, considera eles como verdadeiros. Kardec pegou o ensino de Jesus contido nesses evangelhos e traz a luz do Espiritismo para explicar. Esse é o objetivo. Não é um evangelho inventado por Kardec. Mas segue, mano. Depois desse evangelho, tem mais alguma coisa? Tem mais nada. Não. Chega. Tem a quarta parte. Então a gente já viu na primeira parte como é que o universo funciona. Na segunda parte a gente começa a perceber a influência dos espíritos, a causa dos nossos problemas. Na terceira parte a gente aprende como solucionar esses problemas. E agora na quarta parte, os espíritos superiores vão nos ensinar o que vai acontecer com a gente. Se a gente seguir os conselhos da terceira parte ou não. Se a gente renegar a Deus, não quero saber. Porque é aqui que estão esmiuçadas as recompensas e punições. Só que punição e recompensa, para a gente que é espírita, tem uma acepção um pouquinho diferente, né? Como se a gente falasse que a punição, para quem não estuda, é irmão na prova. Não é uma entidade, eu te condeno a tirar nota baixa. Não, ele não sabia as respostas. Então, punição e recompensa para espíritas está profundamente atrelado à consequência das nossas ações. Se eu não estudo, como é que eu vou sair na prova? Não sabe a resposta. Conto uma história na minha palestra que um amigo meu, não vou dizer quem, porque depois ele vai me pega lá na rua. Dizer que assim, ele foi fazer uma prova para um concurso da Polícia Civil. Daí ele assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou sentar do lado da janela, porque daí a luz do sol vai me mostrar qual é a resposta, vai dar aquele raio de luz na resposta. Rodou. É óbvio, né? Não estudou, rodou. Sim, então... E ele desdobrou depois isso aonde, que livro? Não, já vou chegar lá, tá? Mas lendo essa parte... É que eu estou com o livro aqui na mão, eu quero mostrar. Acabando o tempo. Ele quer vender o livro. Não, nosso tempo é nosso. Tá, então na quarta parte a gente vai aprender basicamente sobre o que é felicidade e sobre o que é uma infelicidade. Que são as recompensas para o espírito. É você estar feliz ou você estar triste. Então infelicidade, depressão, o Gilberto falou agora há pouco sobre suicídio. O suicídio é extensamente tratado justamente nessa quarta parte do livro dos espíritos. Então, quem está maquinando essa ideia, eu sugiro que leia, vai perceber que não é a melhor saída para os seus problemas, na verdade não resolve nada.
E desenvolvendo a quarta parte das esperanças e consolações, Kardec nos levou à quarta obra básica do Espiritismo, que é o livro intitulado Céu e Inferno. Aqui, agora mostrei. É muito pouco conhecido, né? Geralmente o pessoal não lê muito, mas é um livro muito interessante pra gente. Interessante? Interessantíssimo. O que me pegou no Espiritismo foi aqui, tá? É? Até então eu estava lendo. Sim. Quando chegou nessa obra aqui, eu tive um impacto, porque aqui é o céu e o inferno, mas ele diz assim, a justiça divina. Isso. Fala sobre a justiça divina. E como tinha formação de direito, isso mexeu forte comigo. A justiça divina, esta é a justiça divina. Exato. É interessante que o título usa duas palavras do contexto católico-cristão, né? Sim. Ou cristão-católico, que são realmente dois pontos em que os praticantes do catolicismo ficam sempre muito chama atenção. tensos, porque se eu peco, eu vou para o inferno. Isso. Mas se eu não pecar, eu vou para o céu. E na verdade o livro explica exatamente que não há nem céu nem inferno. Se eu matar uma pessoa, eu vou para o inferno. Se eu matar 1000 pessoas, eu vou para o inferno também igual, eu vou ao mesmo tempo. E se eu fizer o bem, eu vou para o céu. Se eu fizer mais ou menos o bem, eu vou para o céu. E se eu fizer bastante o bem, eu vou para o céu igual. Então não existia critério. Não, mas teve eu acho interessante que a igreja aqui como história, obviamente não é uma crítica. Nós lá. Nós lá fazendo igreja, nós fazemos. quando a gente viu assim, não, mas assim, ninguém é bom e também ninguém é muito ruim, então vamos criar um intermediário e vamos vender as indulgências, que eles querem purgatório, né? Aí eles ganhavam dinheiro, inclusive, com o meio termo, né? Tu não é nem bom nem ruim, e ganhavam os termos de ganhava essa passagem do Michelangelo. Michelangelo ele gostava de, quando ele tinha bronca de uma pessoa, ele botava a cara da pessoa no que ele pintava. E aí tinha um bispo lá que estava pegando um pé dele e botou a cara do bispo lá e aí o bispo foi reclamar para o Papa, e o Papa era fã, porque imagina, Michelangelo pintando para a igreja naquela época. Ele só fez o teto da Capela Sistina. Só isso. Vocês foram lá, eu fui, que coisa linda, né? O Papa, ele me botou lá no inferno, tu tem que me tirar de lá. E o Papa sempre falou, se ele tivesse te botado no purgatório, dava até para dar um jeitinho. Agora no inferno não tem jeito. Mas aí então escreveu essa obra maravilhosa chamada O Céu e o Inferno. Muito interessante. E a primeira parte é o que a gente estava discutindo aqui. Ele argumenta toda a punição e recompensa, usa o espiritismo e rebate a ideia de punição e recompensa eterna. Mas a segunda parte é que nos prende, que é uma parte muito interessante do Céu e Inferno, que é mais ou menos assim. Kardec invoca alguns espíritos, faz algumas perguntas a eles. Quem foi você enquanto estava vivo? Pergunta. O que você fez enquanto estava vivo? Daí ele falava lá, fui um rei, fui um mendigo, vivi uma vida normal, eu pratiquei muita caridade, eu matei, cometi crimes. E depois que ele sabia do histórico da pessoa, ele perguntava, e agora? Agora que você está no lado espiritual, o que está acontecendo contigo? O que você sente? Então a gente tem exemplos práticos do que são recompensas e punições. De acordo com a vida que a pessoa leva, com o comportamento que a pessoa tem na vida. E a gente vai ver que é tudo encadeado, tudo graduado. Não tu tem lógica, a justiça divina é perfeita. Exato, é a lógica. Então, Kardec lançou o Livro dos Espíritos em 1857 e percebeu que tinha espaço na Europa para lançar uma revista de cunho espiritualista. Na verdade, só tinha uma outra revista na Europa inteira, nos Estados Unidos tinha várias. E ele estava procurando ajuda para lançar essa revista. Ajuda financeira, ajuda para trabalhar, e não estava conseguindo. No início, o pessoal com quem ele falava até se empolgava. Não, vamos lançar sim, Kardec, vamos. Mas quando chegava lá para ir, eles davam para trás. Não, dinheiro ali, é tanto, aí não dá. É assim qualquer coisa no espírita. Na hora do dinheiro não aparece. Então ele pediu ajuda pediu o conselho para o espírito guia dele. O que ele falou mais ou menos foi assim: vai, Kardec, se joga de cabeça que vai dar certo. Então, sobre a revista espírita, segundo as palavras de Kardec, ele falou assim: apressei-me em redigir o primeiro número e fiz aparecer no dia 1º de janeiro de 1858. Sem nada dizer a pessoa alguma, não tinha único assinante, nem sócio capitalista. Filo, pois, inteiramente por minha conta e risco, e não tive do que me arrepender, porque o êxito ultrapassou toda a minha expectativa. A partir do dia 1º de janeiro, os números se sucederam sem interrupção, e como previra o espírito, esse jornal se me tornou um poderoso auxiliar.
eu reconheci mais tarde que era uma felicidade para mim não ter tido um sócio capitalista, porque eu estava mais livre, enquanto que um estranho interessado teria pretendido impor-me as suas ideias e a sua vontade e poderia embaraçar minha marcha. Só eu não tinha que prestar contas a ninguém, por mais onerosa que como trabalho fosse a minha tarefa. Essa é a opinião de Kardec sobre a Revista Espírita. Então, vocês olhem bem, ele publicou a primeira em janeiro de 1858, ele morreu em 1869, ou seja, 10 anos e 3 meses depois, e todo mês ele publicava essa revista. Nunca atrasou um dia. Inclusive, quando ele morreu em março de 1869, ele deixou a de abril pronta. Olha só. Espetacular, né? Espetáculo. Mas, ô Emmanuel, nós já estamos E não criou vínculo com nada, né? Isso que foi importante, né? Nós estamos com o nosso tempo já mais ou menos programado, né, para 1 hora. Alguns temas a gente não vai abordar aqui, porque tem toda uma história, a gente pode voltar outro dia para outras coisas também. Mas o que a gente pode resumir da obra dele, assim? O que tu pessoalmente tirou? Assim, cada um de nós, quando faz essa palestra, cada um palestrante, extrai, porque a obra é imensa, você pode escolher qualquer ponto que você quiser. Você pode abrir qualquer obra dele, qualquer página. É maravilhoso o ensino que contém aqui. Mas o que você extrai de principal para você dessa obra, do legado que ele nos deixou? Então, agora chega a parte complicada, né? Quando a gente monta e tira os principais pontos, a gente tem que falar sobre Kardec, da nossa opinião pessoal, e é complicado porque o aluno falando do professor, né? A gente não tem nenhuma parcela... E ainda no conteúdo desse aí, né, Mário? Não tem nenhuma parcela do conhecimento que ele tinha e pode parecer até arrogante, mas a gente fica pensando. Eu fiquei pensando, Kardec era um homem profundamente atrelado à ciência. Eu acho que seria o mais lógico, um cientista, ter contato com esses conhecimentos todos, produzir comunicações puramente técnicas, científicas, mas Kardec não. Ele atentou para o principal ponto, a grande responsabilidade que todo mundo que toma contato com a doutrina espírita, você entrou na casa espírita para achar consolação para os seus sofrimentos, você vai achar. Mas junto com isso vem uma responsabilidade. A gente não pode mais falar agora, não, eu não sabia que eu tinha que agir assim, eu não sabia que a coisa funcionava assim. Então Kardec se atentou para as responsabilidades morais que o conhecimento da doutrina espírita leva para a gente. E daí eu fico pensando, por que Kardec trabalhou tanto? Ele não tinha momento de lazer, de folga, de descanso, era o tempo todo trabalhando. Tanto para o seu trabalho quanto... E morreu trabalhando, ele morreu na minha idade, 65 anos. Aí, exatamente, morreu jovem trabalhando. Daí eu pensei assim, por que Kardec trabalhou tanto? A minha conclusão pessoal é que ele trabalhou em benefício da gente. Trabalhou em benefício de você que está assistindo a gente, do Gilberto, do Edson. Ele trabalhou para que a gente... Tu ia dizer que eu também não era merecido. Para que a gente tivesse um instrumento muito bom, muito prático e muito aplicável para a gente conseguir a nossa própria reforma íntima. Kardec dedicou a sua vida em benefício da sua reforma íntima. Não da dele, mas da de vocês. Esse foi o legado que ele nos deixou. Foi o que eu pensei. Não, muito bem pensado. Porque às vezes a gente discute no nosso próprio grupo de estudo, né, Mano? Eu sempre digo, está tudo aqui. Nós vamos ter que viver muitas encarnações para compreender todo o conteúdo que existe nessas obras aqui, que ele tão bem organizou. Ele nos deixou um presente. Mas como diz o Emmanuel, além do presente, ele deixou também o seguinte, e a responsabilidade vem junto. Isso. Eu te dou um presente, mas tu é responsável por esse presente que tu estás ganhando. Que bonita essa conclusão. E Edson, daí, o que achou? Eu queria agradecer o Emmanuel, que ontem eu apertei ele convidando ele para vir aqui. Ele estava preocupado, olha, a hora passa voando. Quando a gente faz aquilo que gosta, eu sei que tu te dedicou ao estudo, queria deixar nosso agradecimento em nome do programa. A nossa porta está sempre aberta, tu é da casa, né? Tecnicamente tu é da casa. E agradecer a todos aqueles que estiveram conosco hoje e estarão vendo depois do programa gravado. A gente sempre fica feliz com a presença de todos. Olha só que bonito, eu estive dando uma palestra em Aranaguá, lá no Centro Espírita do Sandro, e eu comprei esse livrinho aqui, ó, Um Sábado com Allan Kardec. É um livro que tem gravuras aqui, né, e comentários, e explica
15 princípios da doutrina espírita, com desenhos e explanações assim, bem legal, bem didático, né? E para mostrar como é que a doutrina... É da FEB? Eu não sei, Edson. Não, só uma pergunta, porque eu quero procurar, eu quero comprar também. Eu não sei, depois eu mostro ali para ti, certo? Como a doutrina, ela encontrou o seu espaço, né? Hoje ela faz parte da nossa vida, né? E temos em qualquer lugar que a gente vai, alguma coisa ligada a esse maravilhoso personagem da nossa história, foi Allan Kardec. Nós agradecemos a você que está nos acompanhando, aos usuários do Facebook que estão acompanhando o nosso programa, e nós retornaremos no próximo sábado, né, com o programa Dimensão Espírita. Até lá. Deu certo? Já vai fechar.